Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar com você sobre tijolos brancos. É um material de revestimento que está sendo muito utilizado em vários lugares. E isso é uma forte tendência que se mantém já há um bom tempo. Mas antes de dar continuidade nesse vídeo, para agora e se inscreve no canal caso você ainda não me siga. E também não deixe de colocar seu comentário aqui embaixo, é muito importante para eu saber se você está gostando do conteúdo que eu estou postando. Quem sabe a tua dúvida ou o comentário que você fizer aqui embaixo possa ser tema para um próximo conteúdo. E não deixe de dar um like também. Bora lá então agora aprender um pouco sobre tijolos brancos. Essa tendência de tijolos brancos já vem de um longo tempo, faz tempo que ela está vindo aí, né? E cada vez mais forte ela está entrando dentro das composições. Você pode encontrar esse tipo de material tanto em ambientes residenciais como ambientes comerciais. Você pode aplicar numa sala, num quarto, num lavabo, numa área de cozinha, numa churrasqueira. E por que não num ambiente comercial? Se você aplicar, por exemplo, num restaurante, ele vai ficar super elegante. Você pode incluir esse material, inclusive, em áreas em que tenha uma composição que tenha a ver com o tijolo, né? Como uma ambientação mais rústica ou mais clean, porque o tijolo branco pede também ambientações mais clean. Então você pode trabalhar de diversas maneiras usando a tua criatividade, trabalhando o conceito e também a tendência do tijolo. Como o nome já diz, tijolos brancos, esse tijolo não é aquele tijolo cor de barro, né? Nós vamos estar pintando esse tijolo para ele ficar branquinho, lindo e dar uma harmonia ao espaço. Então, uma das coisas que você tem que entender é que esse tijolo também é chamado de tijolinho. Já ouviu falar de tijolinho, gente? E se tua casa, por exemplo, for uma casa mais antiga, você pode encontrar na sua casa um acabamento na parede já assim. Se você tirar o reboco, você encontra esses tijolos ali, prontinhos. Basta lixar, passar um impermeabilizante e pintar com tinta branca, tanto látex como também a acrílica. Outra coisa que você precisa entender é que esses tijolos, eles exigem uma ambientação mais clara, né, mais clean, justamente porque ele já vem com essa tonalidade de cor branca, né? Então você consegue deixar o ambiente muito clean, muito sofisticado, muito elegante, e ele é meio atemporal, não sai de moda. Sabe, você aplica e aquela tendência continua. Já está vindo há muito tempo, eu quase caí agora. Quase que eu caio. Então está vindo já há um bom tempo e a tendência continua. Então você pode aplicar tanto se a tua parede já for assim, como eu falei para você antes, como se de repente você não tem uma parede pronta para você poder aplicar, você pode utilizar vários materiais de revestimento que estão hoje sendo utilizados para essa finalidade. Uma das coisas que você pode aplicar é as lajotas, aquelas lajotinhas que imitam realmente tijolo. E aí essas lajotas você pode pintar também em cima de branco e vai ficar super elegante, vai ficar bem bacana. Outra coisa que você pode fazer é pensar nessa questão dessas lajotas com a aplicação de junta seca. Tá, você não sabe o que é junta seca? Vou te explicar agora o que é junta seca. Junta seca é quando as peças estão tão próximas uma da outra que não tem fuga ali dentro. Na verdade, até parece uma fuga pequenininha, quase que imperceptível, assim, de 1 centímetro, 1 milímetro, 2, 3 milímetros às vezes, mas a questão é que você não vai colocar uma junta ali, você não vai colocar uma argamassa ali para poder fazer essa liga entre uma peça e outra. Então vai ficar bem próximas uma da outra e isso a gente chama de sem fuga, né? Ou se não, de junta seca. Outra coisa que você tem que pensar é que quando você vai pensar em revestir esses materiais, revestir esses ambientes, você tem que pensar também no conjunto, no todo, não só naquela parede. Observe quais são as madeiras que você vai estar utilizando, qual é o tipo de composição, qual é a decoração, quais as tonalidades que você vai estar utilizando. O tijolo cabe muito bem com madeira, principalmente. Então, se você utilizar madeira no ambiente, fica super elegante, funcional, muito legal para ser utilizado. Lembrando que se você for utilizar essas lajotinhas, você pode encontrar ela tanto na cor bege como também marrom, tá? E fica fácil para você aplicar. Olha que legal essa parede que está no fundo. Ela traz um aspecto mais rústico e você pode adotar essa parte rústica dentro da casa ou transformar aquele ambiente num ambiente moderno. E isso vai depender do tipo do material que você vai estar aplicando. Hoje no mercado nós encontramos vários materiais que acabam transcrevendo essa linguagem, essa composição
do tijolo e também de outros materiais. É uma tendência muito forte outros materiais remeterem a um material que já existe. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho essa parede aqui no fundo. Essa parede é um papel de parede que imita madeira de demolição. Assim como tem papel de parede que imita assim como tem papel de parede que imita madeira de demolição, nós também temos papel de parede que imita tijolo branco. E tem alguns que são muito lindos, porque querendo ou não, tem uns toques meio dourados, tem vários tipos de elementos e composições nesses papéis de parede. Então, tem todo o gosto para qualquer tipo de pessoa. A vantagem de utilizar, por exemplo, um papel de parede é que você vai ter menos sujeira na hora de aplicar e o custo é muito mais baixo do que você colocar tijolos realmente na parede. Então, acaba barateando. Só que existe papel de parede barato e dos mais caros. Então, tudo depende do bolso do seu cliente. Avalie sempre qual é a sua necessidade e também quanto ele pode arcar com isso. Olha só, outra coisa que você pode trabalhar com os tijolos é dar um ar mais rústico ainda a ele, trabalhando com um lixamento sobre a peça pintada já. Pintou de branco e depois você vai fazer um lixamento e ele vai ficar tipo um estilo mais provençal, sabe? E fica super bacana, super legal para você aplicar. Além da gente falar, eu falei antes do papel de parede, além do papel de parede a gente pode ter outros materiais que imitam, que fazem com que dê essa impressão de tijolo. Um deles é essa cerâmica, por exemplo. Nós temos, por exemplo, vários azulejos que imitam o tijolo, né? Nesse caso aí, é realmente um azulejo que está imitando o tijolo. E você vai encontrar uma gama infinita de materiais que vai remeter a outros materiais, né? Um material para um fim que imita e que remete a um outro material. E com isso você pode brincar e muito nas composições, fazendo com que elas se tornem realmente elegantes e funcionais. Olha só, essa aqui, ó, remete justamente àquilo que eu falei para você da junta seca, lembra? É mais ou menos isso que eu tô falando, ó. Só que quando você começa a aplicar elementos mais claros, o ambiente vai se tornar mais clean. Agora, quando você começa a utilizar algumas tonalidades mais fortes, madeiras mais escuras, ele vai trazer um pouco mais da modernidade para aquele espaço, tá? Um ambiente mais contemporâneo, mais moderno, enfim. Então, você consegue trabalhar de diversas maneiras. Mas é legal você saber que esses ambientes, quando a gente utiliza essa identidade do tijolo, a gente pode estar remetendo tanto uma família ou uma pessoa de personalidade mais clássica, como alguém mais autêntico, mais ousado, um jovem, por exemplo. Então, nós conseguimos trabalhar, dependendo da composição, vários estilos com um material que você escolheu. Então, um material, ele não é fechado somente para um estilo, para um gosto, para uma necessidade. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um beijo e tchau!